Cura prânica intermediária. O homem vive apenas enquanto houver energia vital em seu corpo. Se lhe faltar energia vital, ele morre. Portanto, precisamos praticar pranayama, a arte de controlar a energia vital, ou prana, através da respiração. Hatha Yoga Pradipika, antigo livro-texto sobre yoga. Através da respiração rítmica e do pensamento controlado, você será capaz de absorver uma quantidade considerável de prana, energia vital, e também será capaz de passá-lo para o corpo de outra pessoa, estimulando partes e órgãos enfraquecidos e dando saúde e expulsando doenças. Yogi Rama Charaka, a ciência da cura psíquica. Absorção de prana através da respiração prânica. No primeiro nível, você aprendeu a absorver prana através de um dos chakras das mãos. No segundo nível, aprenderá a respiração prânica para absorver ou drenar uma quantidade imensa de prana das vizinhanças através de todo o corpo. Há muitos tipos de respiração yogi para diferentes propósitos. A respiração yogi capacita o praticante a absorver uma grande quantidade de prana e facilita a projeção do mesmo. É chamada de respiração prânica. Quando você realiza a respiração prânica, ela o energiza numa tal extensão que suas auras temporariamente se expandem em 100% ou mais. A aura interior expande-se para cerca de 20 centímetros. A da saúde para aproximadamente 1,20 m ou mais. E a externa para cerca de 2 metros ou mais. Tudo isso pode ser verificado através de um exame. Você pode realizar este experimento simples. Peça a um amigo para realizar a respiração prânica por aproximadamente 5 minutos. Examine as auras deles antes e após a realização da respiração prânica. Faça cada exame por cerca de 2 minutos. Observe a mudança nos tamanhos das auras. Você poderá sentir até uma pulsação rítmica ou uma expansão. É importante que realize este e outros experimentos para que seu conhecimento se baseie em fundamentos sólidos. Método número 1. Respiração profunda com retenção vazia. 1. Realize respiração abdominal. 2. Inale, contando até 7, e retenha o ar enquanto conta apenas 1. 3. Exale contando até 7 e retenha os pulmões vazios enquanto conta apenas 1. Método número 3. 6x3, 6x3. 1. Faça respiração abdominal. 2. Inale, contando até 6, e retenha o ar enquanto conta até 3. 3. Exale, contando até 6, e mantenha os pulmões vazios enquanto conta até 3. Na respiração abdominal, você expande lentamente o abdômen ao inalar o ar e o contrai levemente ao exalar. Não expanda demais ou contraia demais o abdômen. Isso tornaria a respiração desnecessariamente difícil. Respiração prânica. Ao realizá-la, você será capaz de absorver e projetar grande quantidade de energia vital ou prana. Os fatores críticos são o ritmo e a retenção vazia. A sustentação da respiração após a exalação
é chamada de retenção vazia. E a sustentação da respiração após a inalação é chamada de retenção plena. Através de observação clarividente, observa-se que há uma enorme quantidade de prana penetrando em todas as partes do corpo, quando se faz a inalação após a retenção vazia. Isso não ocorre se a inalação não for precedida por ela. Ao absorver prana, você pode usar a respiração prânica ou a técnica do chakra da mão, ou ambas. Como absorver prana do solo, prana do ar e prana das árvores. Há um chakra menor em cada pé. Esse chakra é chamado de chakra da sola do pé. Ao concentrar-se nos chakras das solas dos pés e simultaneamente realizar a respiração prânica, você pode aumentar imensamente a quantidade de prana do solo absorvido pela sola dos pés. A concentração nos chakras das solas dos pés ativa-os até um certo ponto. A respiração prânica facilita ou auxilia enormemente a absorção de prana do solo pelos chakras dos pés. Absorver o prana do solo é uma das maneiras de se energizar. O prana do solo parece ser mais eficaz na cura do corpo físico visível do que o prana do ar. Por exemplo, feridas e ossos fraturados parecem ter cura mais rápida com prana do solo do que com prana do ar. Esta técnica de absorção de prana do solo ou ki da terra é praticada na arte marcial esotérica chinesa, ou Qigong. 1. Retire os sapatos. Sapatos de couro ou de borracha reduzem a absorção de prana em 30 a 50%. 2. Pressione com os polegares a porção côncava da sola dos pés para facilitar a concentração. 3. Concentre-se nas solas dos pés e faça simultaneamente a respiração prânica. Faça isso por aproximadamente 10 ciclos respiratórios. Você pode empregar o mesmo princípio para absorver prana do ar ou das árvores e energizar-se, utilizando os chakras das mãos. Para absorver o prana do ar através das mãos, apenas concentre-se nos chakras das mãos e, simultaneamente, faça a respiração prânica. Para drenar o prana das árvores através dos chakras das mãos, escolha uma grande árvore saudável e peça-lhe, mental ou verbalmente, permissão para absorver seu excesso de prana. Coloque suas mãos no tronco da árvore ou perto dela. Concentre-se no centro das palmas de suas mãos. E, simultaneamente, faça a respiração prânica por aproximadamente 10 ciclos respiratórios. Agradeça, então, à árvore pelo prana cedido. Algumas pessoas podem experimentar torpor ou uma sensação de formigamento pelo corpo. Uma vez completamente explicados os princípios e técnicas esotéricos, percebe-se que geralmente são muito simples. Após energizar-se, é aconselhável fazer o prana circular por todo o corpo. Visualize-se cheio de luz ou prana e circule continuamente esse prana de trás para frente, várias vezes, e depois também da frente para trás, várias vezes. Sensibilização das mãos através da respiração prânica. Neste ponto, a maior parte de vocês deve ter sensibilizado suas mãos, de uma maneira mais ou menos permanente. Porém, algumas vezes,
você pode experimentar momentos em que parece que suas mãos são incapazes de sentir ou explorar. Isso pode ser imediatamente remediado através da concentração simultânea no centro das palmas das mãos e na ponta dos dedos, enquanto se realiza a respiração prânica por cerca de 3 ciclos respiratórios. Isso fará com que os chakras das mãos e dos dedos sejam ativados, energizados e sensibilizados, de modo que você poderá explorar de maneira precisa com as palmas e os dedos. Exploração com os dedos. Após sensibilizar as mãos, explore sua própria palma com 2 dedos. Mova-os lenta e levemente de um lado para outro, para sentir a aura interior da palma de sua mão. Experimente sentir com os 2 dedos a espessura e as diferentes camadas dessa aura. Pratique também a exploração da palma da mão com apenas um dedo. Ao explorar com os dedos, concentre-se sempre nas pontas dos mesmos. Isso ativará os mini-chakras dos dedos, sensibilizando-os. Ao explorar com as palmas e os dedos, concentre-se sempre no centro das palmas e na ponta dos dedos. Isso fará com que os chakras das mãos e dos dedos permaneçam ativados ou se tornem mais ativados, o que torna as palmas e os dedos mais sensíveis. Ser capaz de explorar com as palmas das mãos não é suficiente. Você precisa aprender a explorar com os dedos. Esse tipo de exploração é empregada para localizar ou explorar pequenas manchas. É difícil explorar adequadamente pequenos pontos afetados com as palmas das mãos, porque elas só conseguem sentir as áreas mais saudáveis, que se localizam ao redor dos pontos. Assim, esses pequenos pontos afetados são camuflados pelas áreas saudáveis. Por exemplo, uma pessoa com problemas nos olhos geralmente apresenta depressão prânica nos olhos. Embora as auras interiores das regiões vizinhas possam estar normais. Uma vez que a palma da mão é muito grande e a aura interior dos olhos tem cerca de 5 centímetros de diâmetro, é provável que as palmas consigam sentir apenas as auras das sobrancelhas e a testa, saudáveis em relação aos olhos, sem conseguir detectar o ponto afetado. Isso pode ser evitado se os dedos forem empregados na exploração. A coluna espinhal deve ser explorada através de 1 ou 2 dedos, para que se possa localizar os pontos afetados. Ao explorar um paciente, você não precisa realizar a exploração das auras exterior e da saúde. Você já aprendeu a explorar essas auras, para poder verificar que elas existem. O que é mais importante é a exploração da aura interior do paciente. Na exploração dessa aura, é importante sentir o nível geral de energia ou a espessura geral da aura interior do paciente. O nível geral de energia pode ser usado como referência ou padrão para comparação das condições de alguns dos chakras maiores e dos órgãos vitais. A precisão da exploração é afetada pelo tempo em que é empregada, uma vez que, se a área for explorada por muito tempo, ela se tornará parcialmente energizada. É importante que você seja capaz de sentir a pressão ou realizar a exploração para determinar a espessura da aura interior daquela região que está sendo explorada. Algumas pessoas podem sentir dor nas mãos ou nos dedos quando em contato com a parte doente. A aura interior tem várias camadas.
Na exploração da aura interior, você pode sentir uma certa pressão a uma distância de 12 centímetros do paciente e uma pressão mais forte a uma distância de 5 a 9 centímetros da pele do paciente, o que demonstra a existência de uma outra camada, que é muito mais densa. Algumas vezes, quando se explora a aura interior de uma região, esta, à primeira vista, pode parecer normal. Mas quando se realiza uma exploração mais profunda, a camada seguinte pode estar um tanto mais fina, o que significa que a região está totalmente exaurida. Na exploração da aura interior, é importante explorar não apenas a primeira camada, mas também suas camadas internas. Um praticante adiantado de Qigong, a arte de gerar poder interior, ou um yogi experiente apresenta uma aura interior que é comparativamente grande e tem muitas camadas. Às vezes, a aura interior tem mais de 1 metro de espessura. A exploração também é muito útil para se descobrir se uma criança tem algum problema de visão ou audição. Ao tratar de casos sérios, os 11 chakras maiores, aqueles relativamente menores, todos os órgãos vitais maiores e a coluna devem ser completamente explorados. É através da exploração adequada e da correta compreensão da natureza do problema que se pode determinar o tratamento certo. Varredura com respiração prânica. As varreduras, geral e localizada, são mais eficazes quando realizadas com respiração prânica, uma vez que mais matéria bioplasmática e prana são empregados para remover a matéria bioplasmática doente. Ao realizar a respiração prânica, o praticante torna-se mais eficiente. Seu corpo etérico ou bioplasmático torna-se mais brilhante e mais denso. Siga apenas as instruções dadas no nível 1, sobre como aplicar as varreduras geral e localizada, e simultaneamente faça a respiração prânica. Com este tipo de varredura, o paciente fica limpo e, ao mesmo tempo, energizado em um grau substancial. Esse tipo de varredura é bastante eficaz e, muito frequentemente, é suficiente para curar problemas simples. A varredura pode ser realizada a alguns metros do paciente e com menos esforço. Você não deve se preocupar com que posição de mão utilizar. Você pode visualizar um prana branco luminoso varrendo e lavando o paciente da cabeça aos pés. Ao realizar a varredura para baixo, visualize o fortalecimento dos raios da saúde. Não faça a varredura para cima, a menos que o paciente esteja muito sonolento ou tenha fraqueza nas pernas. Ao fazer a varredura para cima, você pode visualizar o prana do solo entrando pelos chakras das solas dos pés e subindo para o chakra da coroa. Isso deve ser feito após uma limpeza completa, realizada com varredura para baixo. A aplicação da varredura para cima, antes da varredura para baixo, pode resultar na transferência da matéria bioplasmática doente para a cabeça e áreas do cérebro, o que resultará um sério prejuízo para o paciente. A visualização, junto com a varredura, não é obrigatória. Mas alguns praticantes realizam uma varredura mais eficaz quando acompanhada de visualização. O que é importante é a intenção de limpar e energizar o corpo bioplasmático do paciente. Na varredura, deve-se dar atenção especial ao canal bioplasmático dorsal ou meridiano mestre, que interpenetra a coluna.
e ao canal bioplasmático frontal, ou meridiano funcional, que é o oposto ao da coluna. Exceto o chakra do baço, quase todos os chakras maiores localizam-se ao longo desses dois canais, ou nadis. A limpeza, ou aplicação da varredura localizada nesses dois canais, limpa os chakras maiores localizados ao longo de seu comprimento, resultando numa taxa de cura mais rápida. É preciso lembrar que todos os órgãos vitais maiores são energizados e controlados pelos chakras maiores. Ao realizar a varredura localizada, visualize os dedos e as mãos penetrando na parte doente e removendo a matéria doente acinzentada. Energização com respiração prânica. O prana é absorvido através da respiração prânica e projetado através de uma ou ambas as mãos. 1. Faça a respiração prânica lentamente, durante 3 a 5 ciclos respiratórios e, simultaneamente, acalme sua mente. 2. Continue a realizar a respiração prânica e, ao mesmo tempo, coloque suas mãos perto da parte a ser tratada. Concentre-se no centro de suas palmas. 3. Oriente intencionalmente ou dirija a energia prânica projetada para o chakra afetado e depois para a parte afetada. Esse é um requisito decisivo e, em muitos casos, produzirá um rápido alívio, uma vez que a parte ou o órgão afetado receberá rapidamente energia prânica suficiente. Deve-se basicamente focalizar mais a atenção no chakra ou chakras das mãos e no direcionamento da energia prânica do que na respiração. 4. Pare de energizar quando intuitivamente sentir que o paciente já recebeu bastante prana ou energia vital. Reexplore o paciente para determinar se ele está suficientemente energizado. No nível número 1, ou na cura prânica elementar, você já foi instruído para parar de energizar quando sentir uma leve repulsão, ou, então, cessação do fluxo de energia. À medida que for se tornando mais experiente na cura, esta orientação já não será mais válida, porque seu nível de energia prânica torna-se muito mais elevado quando comparado com o do paciente. Igualar seu nível de energia prânica com o da parte afetada do paciente pode resultar em congestão prânica da área tratada. 5. Se o paciente tiver infecção, queimaduras ou cortes sérios, então o tratamento tem de ser repetido após meia hora ou após 1 hora. Estes tipos de casos consomem energia prânica numa taxa muito rápida. Assim, os tratamentos devem ser repetidos mais frequentemente. 6. Para praticantes de cura prânica que estão ainda em processo de aprendizagem, o alívio de problemas simples pode exigir de 5 a 7 ciclos respiratórios, e em casos de problemas mais sérios, pode exigir cerca de 12 ciclos ou mais. Você pode energizar empregando os chakras das palmas ou os dos dedos, ou ambos simultaneamente. A energização deve ser feita juntamente com a respiração prânica. É preferível realizar a respiração prânica por 3 a 5 ciclos, antes de começar a energizar e continuar a fazer a respiração prânica por mais de 2 ciclos respiratórios, antes de parar de energizar. Isso serve para impedir uma possível depressão prânica geral do praticante. Há 2 tipos de energização dupla,
ou energização com ambas as mãos, a energização dupla paralela e a energização dupla não paralela. Na energização dupla paralela, você simplesmente coloca suas mãos de um lado e de outro, paralelamente, da região afetada. Na energização dupla não paralela, as mãos estão voltadas para a parte afetada, mas não voltadas uma para a outra, de um modo paralelo. Na energização dupla paralela, forma-se um imenso campo de energia, fazendo com que os chakras das mãos se expandam e se contraiam. O paciente sente não apenas uma sensação de formigamento na parte afetada, mas também em outras partes do corpo. Às vezes, o paciente pode sentir até um leve choque elétrico. A energização dupla é empregada nos casos que exigem uma tremenda quantidade de prana. É preciso fazer a limpeza antes da energização dupla, que pode ser usada também para o alívio rápido às doenças simples mencionadas no nível 1. Energização técnica de varredura distributiva. Energização com o uso da técnica de varredura distributiva significa simplesmente que a varredura é empregada para redistribuir o excesso de prana de outras partes do corpo para a parte afetada. 1. Limpe a parte doente aplicando a varredura localizada. 2. Varra o excesso de prana, utilizando a mão dos chakras e partes vizinhas para a parte tratada. Este tipo de energização é bastante eficaz na cura de problemas simples, mas não é tão eficaz em casos mais sérios, uma vez que requerem uma grande quantidade de prana. Destruição da matéria bioplasmática doente. Há vezes em que é inconveniente ou não é possível atirar a matéria bioplasmática doente em uma unidade de destruição de resíduo bioplasmático. Se isso acontecer, simplesmente visualize um fogo ao seu lado e atire a matéria bioplasmática doente nele. Depois, extingua o fogo visualizado após tratar seu paciente. Outra maneira é desejar que a matéria bioplasmática doente se desintegre, enquanto você a atira longe. Estas duas técnicas só devem ser aplicadas por praticantes mais avançados da cura prânica. Os iniciantes podem tentar curar em espaços abertos, atirando matéria bioplasmática doente no solo. É prática comum, entre curandeiros, pegar os objetos cheios de matéria bioplasmática doente e queimá-los, ou expô-los ao ar por um período prolongado de tempo ou enterrá-los. Utilização de prana do solo na cura. Há uma concentração maior de prana logo acima do solo do que no ar. A densidade de prana exatamente acima do solo é cerca de 4 a 5 vezes maior do que o prana contido no ar. Essa concentração de prana do solo pode ser usada para curar. Peça a seu paciente para se deitar no chão. Você pode usar um lençol de algodão ou uma esteira feita de material natural para forrar o solo. Evite empregar couro, borracha natural ou sintética e outros materiais sintéticos. Eles tendem a agir como isolante, impedindo o fluxo livre de prana do solo para o corpo. Aplique varredura geral e localizada várias vezes. Deixe o paciente descansar e gradualmente absorver o prana do solo. O ato de limpeza
causa uma espécie de vácuo prânico parcial que faz com que o prana do solo se desloque para o paciente e para a parte tratada. A energia tende a fluir da concentração maior para a menor. Uma vez limpo o paciente, a energização com prana do solo ocorre automática e gradualmente. De preferência, o praticante da cura deve energizar o paciente após a varredura, de modo a reduzir o tempo necessário à energização substancial da parte afetada. Essa também é a razão pela qual alguns xamãs chegam até a enterrar o paciente, de modo a que possa absorver mais prana do solo. Se a pessoa não está se sentindo muito bem, pode nadar no mar por aproximadamente 10 a 15 minutos para limpar o corpo bioplasmático e depois enterrar seu corpo na areia para absorver gradualmente o prana do solo. Liberação da energia prânica. O praticante da cura prânica observará que é relativamente mais fácil ser imparcial na cura de pessoas estranhas do que na cura de seus próprios filhos, parentes ou amigos íntimos. Isso se deve à tendência do praticante em ficar muito ansioso em relação aos resultados, por causa da ligação emocional com o paciente. Clarividentemente, isto é visto como um cordão etérico ou cordão de energia ligando o praticante ao paciente. Devido a esse cordão, há a tendência do prana projetado retornar ao praticante, fazendo com que, desse modo, a cura do paciente ocorra lentamente, ao invés de rapidamente. Portanto, é importante que o praticante permaneça calmo e, ao mesmo tempo, desligado sobre quem é o paciente durante o tratamento. Depois, após a sessão, o praticante deve visualizar o referido cordão etérico sendo cortado. Isso serve para desfazer o elo etérico, que induz o retorno ao praticante da energia prânica projetada. Além disso, se o paciente estiver muito exaurido, há a possibilidade de que o praticante inadvertidamente continue a energizar o paciente mesmo à distância, após o tratamento. Isso, com o passar do tempo, pode exaurir o praticante. É por isso que é importante manter uma postura imparcial ao tratar os pacientes. Receptividade. A cura é muito mais fácil se o paciente é receptivo ou não oferece uma resistência muito forte. O prana projetado pode ser rejeitado pelo paciente, se ele se opõe fortemente a este tipo de cura ou se não gosta do praticante da cura ou se não quer se curar. Portanto, é aconselhável estabelecer uma relação harmoniosa com os pacientes, de modo a reduzir a resistência. Se esta for muito forte, peça ao paciente para assumir uma posição receptiva durante o tratamento. Peça-lhe para virar as palmas das mãos para cima e curvar ligeiramente a cabeça para baixo. Peça ao paciente para fechar os olhos. Isso reduz sua resistência e torna a cura muito mais fácil. Para aumentar ainda mais a receptividade do paciente, instrua-o para mentalmente repetir várias vezes durante o tratamento a seguinte afirmação: eu, de boa vontade, completa e agradecidamente, aceito toda a energia de cura, com toda a fé. Assim seja. Você poderá pedir também ao paciente para mentalmente visualizar seu corpo e a parte afetada sendo preenchidos com luz, energia prânica.
Esquema prático sugerido. 1. Exploração com 2 dedos. 5 minutos. 2. Respiração prânica com absorção de prana do ar através dos chakras das mãos. 5 minutos. 3. Varredura geral a uma distância de 1 metro do paciente. 5 minutos. 4. Energização com respiração prânica. 5 minutos. Siga o esquema por aproximadamente 2 semanas. Você deve também tentar tratar muitos casos difíceis. Se você seguir rigorosamente as instruções contidas neste livro, sua capacidade de cura desenvolver-se-á muito rapidamente. Você será capaz de fazer muitas coisas que talvez sejam consideradas pelas pessoas como impossíveis ou milagrosas. Outras técnicas de cura. As técnicas de cura explicadas anteriormente são as frequentemente usadas por mim e meus amigos. Há muitas outras técnicas de cura, empregadas por outros praticantes, sendo porém idênticos os princípios básicos, que são a limpeza e a energização das partes afetadas. 1. Técnica da extração. A. Primitiva. B. Elementar. C. Avançada. 2. Curta circuitação, limpeza e energização. 3. Curta circuitação, distribuição de prana. Técnica de extração primitiva. Há vários tipos de técnicas de extração. Algumas vezes emprega-se a forma mais simples pelos praticantes da cura naturalmente dotados, que não possuem qualquer treinamento. Esses indivíduos simplesmente tocam a parte afetada e involuntariamente absorvem ou extraem a dor e a substância bioplasmática doente para seu corpo, mas sem expeli-la. Isso ocorre porque eles realmente não sabem como expelir a matéria bioplasmática doente e não compreendem o que está acontecendo. Consequentemente, são afetados por ela, mas se recuperam após uma boa noite de sono. Essa técnica definitivamente não é aconselhável. Técnica da extração elementar. Em outro tipo de técnica de extração é o que absorve a matéria bioplasmática através de um dos chakras da mão e o expele através do outro chakra da outra mão. Você pode usar qualquer um dos chakras das mãos para absorção e expulsão. Embora esta técnica seja melhor do que a primitiva, ainda não é aconselhável, porque há sempre a possibilidade de que um pouco de matéria bioplasmática doente permaneça no corpo do praticante da cura. Apenas imagine o que ocorreria ao praticante se ele extraísse essa matéria de 20 a 30 pacientes num dia, durante 250 dias por ano. Seria muito improvável que permanecesse saudável por muito tempo. Ele poderia até mesmo ficar com muitas doenças esquisitas. A ideia de absorver matéria bioplasmática acinzentada, suja e pegajosa é completamente repulsiva. Técnica de extração avançada. O terceiro tipo de extração consiste em simplesmente extrair a matéria bioplasmática doente existente na parte afetada através de um ato de vontade. Essa substância é captada pela mão e atirada na direção de uma unidade de destruição de resíduo bioplasmático.
Não se faz nenhum movimento de varredura. A mão é colocada a alguns centímetros da região afetada e a matéria bioplasmática é extraída pelo desejo de que venha para fora. Curta circulação, limpeza e energização. A curta circulação pode ser realizada tanto para limpar e energizar uma parte do corpo, como para redistribuir prana. A curta circulação, limpeza e energização é realizada colocando-se simplesmente a mão energizadora na parte de trás do chakra a ser tratado e a mão extratora na parte da frente do mesmo. Procedimentos: 1. Faça a respiração prânica. 2. Coloque sua mão energizadora na parte de trás do chakra a ser tratado. 3. Coloque a mão extratora na parte da frente desse chakra. Visualize essa mão envolta numa camada de luz brilhante. 4. Energize a parte de trás do chakra. Visualize e deseje que a energia suja venha para fora. Essa energia não deve penetrar na camada de luz brilhante que envolve a mão extratora. Não deixe que seu corpo absorva essa energia suja. 5. Atire essa energia em uma unidade de destruição de resíduo bioplasmático. As sacudidelas da mão podem ser feitas a intervalos regulares. Curta circulação, redistribuição de prana. Uma das mãos é utilizada para absorver prana da fonte e a outra é empregada para energizar a parte a ser tratada. Por exemplo, ao tratar de um joelho artrítico, a mão que está absorvendo prana é colocada na frente do chakra da base e a mão energizadora é colocada na parte de trás do joelho em questão. Há outras técnicas de cura não tratadas aqui, mas cujos princípios básicos são os mesmos: limpeza e energização. Energização de objetos. Objetos como água, alimentos, ervas, remédios, álcool, óleo, ungüentos, bálsamos, loções, bandagens e algodão podem ser carregados com prana para facilitar o processo de cura. A água energizada pode ser tomada pelos pacientes para facilitar o processo de cura. A água fria absorve mais prana do que a água quente. Ervas, remédios, ungüentos, bálsamos, loções e óleo podem ser energizados para aumentar sua efetividade e sua potência. Álcool para massagem pode ser energizado para aumentar seu efeito desinfetante e para apressar a taxa de cura. Bandagens e algodão também podem ser energizados para propósitos similares. Há alguns pacientes que involuntária ou voluntariamente resistem ao processo de cura. Um paciente que resiste pode, até certo ponto, bloquear ou impedir a entrada de prana em seu corpo. Nesse caso, o óleo energizado pode ser usado como ponto de entrada de prana. Ele age como uma porta ou buraco para que o prana possa entrar no corpo do paciente. Para curar doenças da pele, o unguento, a loção ou o bálsamo energizados podem ser empregados após o tratamento prânico inicial. Em vez de aplicar o tratamento várias vezes, as sessões de cura podem ser reduzidas. O processo é compensado pelo uso do unguento ou outro
remédio energizado. Assim, o praticante da cura terá mais tempo para tratar de casos mais sérios. É muito provável que daqui a algumas décadas a maioria dos remédios ou drogas sejam energizados com prana para produzir resultados mais rápidos e eficazes. Os objetos podem ser energizados empregando-se a respiração prânica e a técnica de energização. A energização também pode ser realizada através de meios físicos. Os 11 chakras maiores. 1. Chakra da coroa. Localiza-se no topo da cabeça. Controla e energiza a glândula pineal, o cérebro e todo o corpo. É um dos principais pontos de entrada de prana. A energização do chakra da coroa tem o efeito de energizar o corpo inteiro. É semelhante ao derramamento de água num funil, fazendo com que todo o corpo seja inundado pelo prana. É por isso que alguns praticantes curam através da energização do chakra da coroa, muito embora a parte afetada esteja algo distante. O mau funcionamento do chakra da coroa pode se manifestar como doenças relacionadas à glândula pineal e ao cérebro. E essas doenças podem ser tanto físicas quanto psicológicas. 2. Chakra da testa. Localiza-se no centro da testa. Controla e energiza a glândula pineal e o sistema nervoso. O mau funcionamento deste chakra pode se manifestar como insanidade, perda de memória, paralisia e epilepsia. A energização deste chakra tem o efeito de funil semelhante ao do chakra da coroa, energizando com prana o corpo inteiro. 3. Chakra ágina. Este chakra está localizado entre as sobrancelhas. Controla e energiza a glândula pituitária. Também controla ou influencia as glândulas endócrinas e os órgãos vitais, devido ao controle ou influência que exerce sobre os chakras maiores. O mau funcionamento deste chakra manifesta-se como doenças relacionadas às glândulas endócrinas e aos olhos. O tratamento do diabetes requer não apenas o tratamento do chakra do plexo solar, frontal e dorsal, que controla o pâncreas, mas também do chakra ágina. A energização deste chakra também energiza o corpo inteiro. O mecanismo é diferente do empregado para os chakras da coroa e da testa. E em vez do efeito de funil, a energização deste chakra provoca a ativação de outros chakras, obedecendo uma certa sequência rápida, energizando assim o corpo inteiro. É por isso que na cura carismática ou cura invocativa, os praticantes da cura tocam o chakra da coroa e o da testa, ou o ágina dos pacientes, empregando os dedos ou palmas da mão. A intensa e repentina entrada de prana na área da cabeça conduz alguns pacientes à inconsciência. 4. Chakra da garganta. Este chakra localiza-se no centro da garganta. Controla e energiza a garganta, a tireoide e as paratireoides. Até certo ponto, influencia também o chakra sexual. O mau funcionamento do chakra da garganta manifesta-se como doenças relacionadas à garganta, tais como bócio, garganta inflamada, perda da voz, asma, etc. 5. Chakra do coração. O chakra frontal do coração localiza-se no centro do peito e energiza e controla o coração, o timo e o sistema circulatório. O mau funcionamento do chakra frontal do coração manifesta-se como doenças cardíacas e circulatórias.
O chakra do plexo solar é bastante sensível à emoção, tensão e estresse, e tem forte influência sobre o coração físico e sobre o chakra frontal do coração. O mau funcionamento do chakra do plexo solar pode causar o mau funcionamento do chakra frontal do coração e também faz com que o coração físico funcione mal. O chakra frontal do coração está intimamente ligado ao chakra frontal do plexo solar, através de vários canais bioplasmáticos grandes e é também energizado por ele até um certo grau. Pacientes com problemas cardíacos, em geral, apresentam mau funcionamento do chakra do plexo solar. Há também o chakra dorsal do coração, que está localizado no dorso do coração. Basicamente controla e energiza os pulmões e, num grau menor, o coração e o timo. O mau funcionamento do chakra dorsal do coração manifesta-se como problemas pulmonares. A energização do coração deve ser realizada pelo chakra dorsal. Todo o corpo também pode ser energizado através desse chakra. A energização do chakra frontal do coração tem o efeito de imediatamente energizar o coração físico. O principal problema é que a energia vital ou prana tende a se localizar na área e não se espalha facilmente para outras partes do corpo, o que pode resultar em séria congestão prânica do coração. É por isso que não é aconselhável energizar intensamente e por um período prolongado de tempo o chakra frontal do coração. Praticantes experientes da cura prânica preferem a energização do chakra dorsal do coração, que não apresenta efeito localizado sobre o coração físico. O excesso de prana pode fluir facilmente para os pulmões e outras partes do corpo. 6. Chakra do plexo solar. O chakra frontal do plexo solar localiza-se na área do plexo solar ou na área vazia entre as costelas. Controla e energiza o pâncreas, o fígado, o diafragma, o intestino grosso, o apêndice, o estômago e, num certo grau, energiza também o intestino delgado, os pulmões, o coração e outras partes do corpo. O chakra do plexo solar é um centro compensador de energia. As energias sutis dos chakras inferiores e superiores passam através dele. Todo o corpo pode ser energizado através do chakra do plexo solar. Em raras ocasiões, a superenergização deste chakra pode resultar em dificuldade respiratória. O excesso de prana deve ser removido imediatamente. O chakra do plexo solar controla também a temperatura do organismo. O mau funcionamento deste chakra pode se manifestar como diabetes, úlcera, hepatite, problemas cardíacos e outras doenças relacionadas aos órgãos mencionados. O chakra dorsal do plexo solar opõe-se em posição à do chakra frontal do plexo solar. O chakra dorsal é semelhante e tem a mesma função do chakra frontal. É, contudo, ligeiramente menor do que o frontal. Chakra do baço. O chakra frontal do baço localiza-se no lado esquerdo do abdômen, entre o chakra frontal do plexo solar e o chakra do umbigo. Situa-se na posição mediana da costela flutuante inferior esquerda. É o principal ponto de entrada do prana do ar, ou glóbulo de vitalidade do ar. Portanto, desempenha função vital no bem-estar geral do ser humano. Energiza os outros chakras maiores e todo o organismo, ao distribuir aos mesmos o prana assimilado. O chakra dorsal do baço localiza-se na parte de trás do chakra frontal.
Ambos os chakras, frontal e dorsal, do baço, têm funções semelhantes. Não é aconselhável energizar o chakra do baço de bebês e crianças, porque podem desmaiar devido à congestão prânica. Se isso ocorrer, basta aplicar a varredura geral. Também não é aconselhável energizar o chakra do baço de pacientes com hipertensão ou que tenham um histórico de hipertensão, pois isso poderia elevar sua pressão sanguínea. Contudo, esse chakra é usado para tratar pacientes muito fracos ou muito exauridos. É importante que o chakra do baço seja tratado apenas por praticantes experientes da cura prânica. 8. Chakra do umbigo. Este chakra situa-se no umbigo. Controla e energiza o intestino delgado, a parte inferior do intestino grosso, as glândulas suprarrenais e o apêndice. Afeta a vitalidade geral da pessoa. O mau funcionamento do chakra do umbigo manifesta-se como constipação, apendicite, dificuldade para dar à luz, baixa vitalidade e outras doenças relacionadas aos intestinos. O termo Ki é usado muito livremente para significar energias sutis. Ki é às vezes empregado para significar prana do ar, prana do solo, prana vermelho ou outros tipos de prana. Também é usado para indicar um tipo de prana sintético, produzido pelo chakra do umbigo. Este Ki sintético é bastante diferente do prana ou energia vital. Afeta a capacidade da pessoa de absorver, distribuir e assimilar prana. Sob condições climáticas ruins, a quantidade de prana do ar é bastante escassa. Pessoas com quantidade menor de Ki sintético apresentam uma dificuldade maior para absorver o prana do ar. Assim, essas pessoas tendem a se sentir mais cansadas ou mais fracas do que uma pessoa normal. 9. Chakra Mengmen. Este chakra localiza-se na parte de trás do umbigo. Serve como estação de bombeamento na coluna, sendo responsável pela subida do fluxo de energias prânicas sutis, provenientes dos chakras da base. Controla e energiza os rins, as glândulas adrenais e a pressão sanguínea. O mau funcionamento deste chakra manifesta-se como problemas renais, baixa vitalidade, pressão alta e problemas nas costas. O chakra Mengmen de bebês, crianças, mulheres grávidas e pessoas bem idosas não deve ser energizado, devido aos sérios problemas adversos que podem surgir. Maiores explicações podem ser encontradas no capítulo referente à técnica mestra de cura. Este chakra deve ser tratado apenas por praticantes avançados ou experientes na cura prânica. 10. Chakra sexual. Este chakra localiza-se na região pubiana. Controla e energiza os órgãos sexuais e a bexiga. O mau funcionamento desse chakra manifesta-se como problemas de ordem sexual. O chakra ágina e o da garganta e o da base exercem forte influência sobre o chakra sexual. O mau funcionamento de qualquer um desses chakras pode resultar em mau funcionamento do chakra sexual. 11. Chakra da base. Este chakra situa-se na base da coluna. Controla e energiza todo o corpo físico visível, especialmente os ossos, sangue, músculos, tecidos do corpo e de órgãos internos, glândulas suprarrenais e órgãos sexuais. Afeta a temperatura do corpo, a vitalidade geral e o crescimento das crianças. O mau funcionamento deste chakra manifesta-se como câncer,
câncer ósseo, leucemia, alergia, problemas de crescimento e baixa vitalidade. Tratamento de casos simples e sérios. 1. Aumento do sistema de defesa do organismo através do aumento do nível de energia vital. Muitos problemas são causados por infecções virulentas e bacterianas. Através do aumento do nível de energia vital ou prânica, seu sistema imunológico se fortalece. A. Aplique varredura geral. B. Limpe e energize os chakras menores das solas dos pés e os chakras menores das mãos. Isso serve para ativar parcialmente esses chakras, de modo que possam absorver mais prana, aumentando assim o nível de energia vital. C. Limpe e energize o chakra frontal do plexo solar. Isso serve para energizar todo o corpo, especialmente os órgãos internos. D. Limpe e energize o chakra do umbigo. Isso tem 2 efeitos principais. Primeiro, energizar e ativar parcialmente o chakra do umbigo faz com que o chakra do baço seja parcialmente ativado e energizado, de modo que absorverá mais prana, aumentando assim a energia vital do organismo. Segundo, ao ser parcialmente ativado, o chakra do umbigo produz mais Qi sintético, o que aumenta a capacidade do corpo etérico de absorver mais prana. Ao se aumentar o nível de energia vital do corpo, a resistência do organismo ou sistema imunológico é fortalecido. Esta técnica é empregada para baixar rapidamente a febre, como foi ensinado no capítulo anterior. 2. Sarampo, rubéola e catapora. A. Aplique varredura geral. B. Aplique varredura localizada na face, na garganta e na parte da frente e de trás do tronco. ênfase especial deve ser dada à área abdominal. C. Para fortalecer o sistema de defesa do organismo, limpe e energize os chakras menores das solas dos pés, os chakras das palmas das mãos, o chakra frontal do plexo solar e o chakra do umbigo. D. Repita o tratamento 1 ou 2 vezes por dia. A varredura geral e a localizada podem ser aplicadas várias vezes ao dia. 3. Cachumba e amidalite. A. Aplique varredura geral. B. Aplique varredura localizada na garganta e em toda a área do pescoço. Dê ênfase às áreas laterais do pescoço. C. Energize o chakra da garganta. D. Energize os chakras menores da mandíbula, localizados atrás das orelhas, na parte inferior. Ao energizar esses chakras, toda a boca será energizada, inclusive as glândulas parótidas e as amígdalas. Uma vez que as partes afetadas consumirão prana a uma velocidade muito rápida, o chakra da garganta deve ser limpo e energizado 2 vezes ao dia. E, para aumentar a resistência do organismo, limpe e energize os chakras das solas dos pés, os chakras das mãos e do umbigo e o chakra frontal do plexo solar. 4. Desmaio. A. Energize intensamente o chakra do umbigo até que o paciente recupere a consciência. Isso aumenta o nível de energia prânica de todo o corpo, inclusive da área da cabeça. Esse processo é mais lento, porém mais seguro. B. Outro procedimento será o de energizar a parte posterior da cabeça. Esse processo é mais rápido.
mas há a possibilidade de congestão prânica da cabeça, devido à superenergização. Essa congestão manifesta-se como dor de cabeça. C. Se a perda de consciência for devida a um choque emocional repentino, limpe e energize o chakra frontal do plexo solar e o chakra do umbigo. D. Se houver também uma concussão na cabeça, limpe e energize a parte afetada. Depois, energize o chakra do umbigo, os chakras das solas dos pés e os chakras das mãos. 5. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Há chakras menores em cada olho e em cada têmpora. O ágina, ou chakras dos olhos, e os das têmporas geralmente encontram-se exauridos. Depressão prânica. A espessura desses chakras é, em geral, de 5 centímetros ou menos. Em pouquíssimos casos, você encontrará doenças oculares causadas por congestão prânica. A. Explore os olhos, o chakra ágina e os chakras das têmporas, empregando 1 ou 2 dedos. Se os chakras dos olhos estiverem exauridos e apresentarem uma aura interior de 2,5 centímetros ou menos, energize suavemente os olhos através do chakra ágina, pela visualização do prana indo do ágina para os olhos, antes de realizar a limpeza. Isso serve para tornar mais fácil a limpeza ou varredura localizada. B. Aplique a varredura localizada em toda a cabeça, no chakra ágina, nos chakras dos olhos e nos das têmporas. Se a varredura localizada for feita adequadamente, as auras interiores dos chakras dos olhos aumentarão levemente. C. Aplique alternadamente energização e varredura localizada no chakra ágina, nos dos olhos e das têmporas, até que as auras interiores desses chakras se normalizem no que se refere ao tamanho e à densidade. Os olhos não devem ser energizados diretamente, mas através do chakra ágina. Às vezes, você sentirá que a aura interior da parte tratada voltou ao seu tamanho normal, mas ainda não está suficientemente densa, quando comparada com outras áreas saudáveis. Você deve continuar a limpar e energizar até que as auras interiores dos chakras mencionados voltem ao normal. D. É muito provável que seu paciente sinta uma leve e imediata melhora, que consiste numa boa visão. O tratamento deve ser repetido 2 vezes por semana. De preferência, o paciente deve deixar de usar óculos para facilitar o processo de cura. Pacientes que ficam com dor de cabeça quando estão sem os óculos devem reduzir gradualmente o tempo de permanência com eles. A cura completa deve levar de 3 a 4 meses. 6. Estrabismo. Aplique o mesmo tratamento indicado no caso anterior. 7. Glaucoma. O chakra ágina, os dos olhos e os das têmporas estão exauridos. Se isso se deve a estresse ou à tensão habitual, o paciente muito provavelmente terá um mau funcionamento do chakra frontal do coração e do chakra do plexo solar. Durante ataques severos de glaucoma, o paciente pode experimentar intensas dores de cabeça e nos olhos, acompanhados de fraqueza geral. Pode também ficar cego por pouco ou muito tempo. A. Explore o chakra ágina, os chakras dos olhos e os das têmporas, bem como os chakras do plexo solar e do coração. B. Para livrar imediatamente o paciente da dor ou desconforto nos olhos, aplique varredura localizada nesses chakras. Energize
os olhos através do chakra ajna até que a condição se normalize. Se isso for feito adequadamente, o paciente experimentará um grau substancial de alívio. Pacientes que tenham ficado cegos há pouco tempo devido ao glaucoma terão a visão parcialmente recuperada. Pacientes que estão cegos há um tempo maior poderão ainda recuperar a visão, mas isso exigirá um tratamento mais longo. Os glóbulos oculares podem amolecer um pouquinho. C. Se o paciente tiver dor de cabeça, explore a área da cabeça. Aplique a varredura localizada e energização alternadamente para eliminar a dor de cabeça. D. Se o paciente apresentar fraqueza generalizada, aplique varredura geral várias vezes. Aplique depois varredura localizada e energização no chakra frontal do plexo solar. Isso fortalecerá o paciente e também trará alívio a seus olhos por um período mais longo. O mau funcionamento do chakra do plexo solar, devido ao estresse emocional, é o principal fator que contribui para esse problema. E, se o paciente tiver problemas cardíacos, então o coração também deve ser tratado. F. Aplique o tratamento 3 vezes por semana, por um período de vários meses, ou por tanto tempo quanto for necessário. Se a causa é de origem emocional, então pode-se aplicar ao paciente uma hipnoterapia, ou pode-se lhe ensinar como relaxar e meditar, para que possa lidar adequadamente com suas emoções. Se o paciente tiver sofrido um ataque severo de glaucoma, o tratamento pode ser repetido após 1 ou 2 horas, se ele ainda estiver experimentando algum desconforto. Instrua o paciente para que consulte um oftalmologista após o tratamento. 8. Problemas cardíacos. Problemas cardíacos podem se manifestar como depressão ou congestão prânicas, ou ambas simultaneamente, no chakra do coração. Embora haja muitos tipos de problemas cardíacos, tais como dilatação cardíaca, mau funcionamento do marca-passo, deficiência parcial dos músculos cardíacos, etc., o tratamento é basicamente o mesmo, ou seja, a limpeza e energização dos chakras do coração e do plexo solar. A. Explore de maneira completa a área do coração. Procure pequenas manchas na aura interior, aplique varredura localizada no chakra frontal do coração e nas pequenas manchas, empregando os dedos. Visualize seus dedos entrando nas pequenas manchas e removendo a matéria bioplasmática doente. B. O coração deve ser energizado através do chakra do coração e não pelo frontal. Visualize o coração físico e o chakra frontal do coração, tornando-se brilhantes e limpos. Faça o feedback com o paciente para determinar que mancha ou manchas ainda causam desconforto ou dor. Reexplore e aplique varredura localizada, energizando depois. Se o tratamento for realizado completa e adequadamente, o paciente experimentará um alívio parcial imediato. Alívio substancial também pode ser alcançado imediatamente ou após várias horas ou dias. Na depressão prânica do coração, a ênfase deve ser colocada na energização, muito embora a limpeza também seja muito importante. C. Aplique varredura localizada e energização nos chakras frontal e dorsal do plexo solar. D. Se houver congestão prânica severa no chakra frontal do coração e no chakra frontal do plexo solar, então aplique varredura localizada cuidadosamente. Pode levar de 5 a 10 minutos para se remover completamente a matéria bioplasmática doente
congestionada. Geralmente, o paciente sentirá alívio imediato após essa varredura. Energize o coração através de seu chakra dorsal. E depois, aplique mais varredura localizada. Energize o chakra do plexo solar e aplique mais varredura localizada. E, se o paciente estiver muito fraco, a varredura geral deve ser aplicada antes de qualquer outro tratamento, para fortalecer os raios da saúde e para tapar buracos na aura exterior. Isso definitivamente tornará a cura mais fácil. O tratamento pode durar desde alguns minutos até cerca de meia hora, como na maioria dos casos, devendo ser aplicado 3 vezes por semana. Em casos de pacientes em estado crítico, o tratamento prânico pode ser aplicado 2 ou 3 vezes ao dia, durante alguns dias. Não há orientações fixas. Você terá de usar um critério próprio. A cura do paciente e a normalização da condição podem levar desde algumas semanas a cerca de 2 meses. O período de recuperação depende da seriedade do problema cardíaco, da cooperação do paciente, da frequência do tratamento prânico e de outros fatores relevantes. 9. Problemas pulmonares. Há muitos tipos de problemas pulmonares, pneumonia, tuberculose, etc. Mas o tratamento é mais ou menos o mesmo. A. Limpe todo o corpo, aplicando varredura geral várias vezes. Aplique varredura localizada na área dos pulmões, frontal, dorsal e laterais, e sobre o chakra dorsal do coração. Os pulmões devem ser limpos de todos os lados. Se o chakra frontal do coração também tiver sido afetado, limpe-o também. B. Energize o chakra dorsal do coração e visualize o prana penetrando em todas as partes dos pulmões. É muito importante que eles e também o chakra dorsal do coração sejam altamente energizados. Se o coração estiver afetado, visualize o prana penetrando no coração e no chakra frontal do coração. Se a garganta tiver sido afetada, então ela também deverá ser tratada. Se estas instruções forem inteiramente seguidas, o paciente alcançará alívio imediato e a tensão sobre a área do peito diminuirá enormemente. C. Alguns pacientes com problemas pulmonares encontram-se bastante debilitados. Para fortalecê-los e elevar o nível de energia do corpo, limpe e energize o chakra frontal do plexo solar, o chakra do umbigo, os chakras das mãos e aquelas das solas dos pés. D. Aplique tratamento prânico 2 vezes por semana, até que o paciente se recupere totalmente. Para os pacientes que estiverem com infecção pulmonar séria e em condições críticas, o tratamento deverá ser aplicado 3 vezes por dia durante alguns dias. 10. Asma. O tratamento se divide em 2 partes. A primeira parte serve para aliviar o paciente do ataque asmático e para melhorar muito e curar o sistema respiratório. A segunda parte serve para remover gradualmente a causa do problema. A. Auras exterior da saúde e a interior do paciente encontram-se algumas vezes bem cinzentas. É aconselhável aplicar várias vezes a varredura geral. B. Pacientes portadores de asma ou que sofrem de ataques de asma apresentam o chakra da garganta e o chakra secundário menor da garganta exauridos. O chakra secundário menor da garganta localiza-se na porção inferior da garganta. Aplique varredura localizada e energização nesses 2 chakras.
A ênfase deve ser colocada na energização. C. Limpe e energize o chakra dorsal do coração e os pulmões. Isso serve para fortalecê-los. Se o chakra do plexo solar tiver sido afetado, limpe-o e energize-o. O tratamento dos chakras da garganta, dorsal do coração e o do plexo solar traz ao paciente alívio imediato. D. Um paciente asmático apresenta mau funcionamento dos chakras, ágina e da base. Limpe e energize os dois. Para melhorar a qualidade do sangue produzido, limpe e energize também os ossos do corpo. Assim, limpe e energize a coluna espinhal, os ossos dos braços e os das pernas. Aplique varredura localizada e simultaneamente. Energize a coluna espinhal. Aplique a varredura localizada enquanto visualiza sua mão, entrando nos ossos dos braços e das pernas. Energize os ossos dos braços através dos chakras menores das axilas e dos chakras das mãos. Visualize a energia prânica entrando nas omoplatas e nos ossos dos braços. Energize os ossos das pernas através dos chakras menores dos quadris e das solas dos pés. Visualize a energia prânica entrando nos ossos dos quadris e das pernas. Isso reduzirá substancialmente a frequência dos ataques asmáticos e gradualmente curará o paciente. E aplique todo o tratamento 2 vezes por semana até que o paciente esteja curado. 11. Problemas hepáticos. Pacientes com problemas hepáticos, tais como icterícia, hepatite e cirrose, encontram-se exauridos e suas 3 auras, externa, da saúde e interna, apresentam-se acinzentadas. O fígado, quando visto clarividentemente, é cinza. Se estiver inflamado, então é visto como uma cor vermelho turvo. O fígado pode estar exaurido e congestionado simultaneamente. Por exemplo, a parte esquerda pode estar congestionada e a parte direita exaurida. O chakra do plexo solar apresentará depressão prânica. Alguns pacientes com problemas hepáticos apresentam o abdômen entumecido. A. Aplique varredura geral várias vezes. B. Aplique varredura localizada e energização no chakra do plexo solar e no fígado. Na área onde houver congestão prânica, deve-se enfatizar a varredura localizada. Na região onde houver depressão prânica, é a energização que deve ser enfatizada. C. Para elevar o nível de energia do corpo e para fortalecer o sistema de defesa do organismo, limpe e energize os chakras menores das solas dos pés e das mãos e o do umbigo. D. Se o chakra Mengmen e os rins estiverem afetados, limpe-os e energize-os. Não energize o chakra da base, porque o paciente pode experimentar congestão prânica no corpo inteiro ou pressão alta. Para maiores explicações, ver capítulo 8. E. Aplique o tratamento prânico 2 vezes por semana até que a cura seja completa. 12. Úlceras gástricas e duodenais. A. Explore o chakra frontal do plexo solar e a área superior do abdômen. B. Limpe e energize o chakra frontal do plexo solar e a área afetada. C. Aplique tratamento prânico 2 ou 3 vezes por semana até que a cura seja completa. 13. Infecções renais e da bexiga.
A. Aplique a varredura geral várias vezes. B. Se os rins estiverem afetados, limpe o chakra da base, o chakra Mengmen e os rins. Depois, energize os rins diretamente, sem passar pelo chakra Mengmen. C. Se a bexiga estiver infectada, limpe e energize o chakra sexual. D. Aplique o tratamento prânico 3 vezes por semana até que a cura seja completa. O chakra Mengmen de bebês, crianças, mulheres grávidas e pessoas muito idosas não deve ser energizado. Energize apenas os rins diretamente, sem passar pelo chakra Mengmen. A superenergização deste chakra, ou a energização dos chakras da base e Mengmen de bebês, crianças e pessoas muito idosas, pode causar uma severa elevação da pressão sanguínea. 14. Problemas sexuais. A. Há muitos tipos de problemas sexuais, tais como impotência, infertilidade e infecção da próstata. Para tratar desses casos, primeiro explore o chakra sexual e do umbigo e a área circunvizinha. B. Limpe e energize o chakra sexual e do umbigo e a área vizinha afetada. Há um chakra menor em cada um dos ovários e dos testículos. Se tiverem sido afetados, limpe-os e energize-os. C. Atenção especial deve ser dada também aos chakras da base, do plexo solar, da garganta e ágina. O mau funcionamento de qualquer um desses chakras pode também causar o mau funcionamento do chakra sexual. Se algum desses chakras estiver funcionando mal, então aplique a varredura localizada e a energização. D. Repita o tratamento 2 vezes por semana até que a cura seja alcançada. 15. Problemas relativos às glândulas endócrinas. A. Explore os chakras maiores. B. Aplique a varredura localizada e energização nos chakras que estiverem funcionando mal. O chakra ágina deve ser tratado. C. Repita o tratamento 2 vezes por semana até que a cura seja completa. Instrua o paciente para consultar um especialista. 16. Ossos e dedos quebrados. A. Explore a parte afetada e os chakras menores afetados. Há chakras menores nas axilas, nos cotovelos, nas mãos, dedos, quadris, joelhos, solas e dedos dos pés. B. Aplique varredura localizada e energização na área machucada. Limpe e energize os chakras menores afetados e ou mais próximos. A ênfase deve ser colocada na energização. C. Os chakras dos mamilos afetam os braços. Estão localizados em cada mamilo. Explore-os. Se tiverem sido afetados, então energize-os. O prana pode ser facilmente dirigido para a área afetada no braço através do chakra do mamilo. D. O processo de cura pode ser acelerado pela elevação do nível de energia prânica do corpo. Energize o chakra da base, o do umbigo, o do plexo solar, os chakras das mãos e os das solas dos pés. E. Você pode repetir o procedimento B e C várias vezes ao dia para acelerar o processo de cura. 17. Seios pequenos. Mulheres com seios pequenos podem tentar obter o auxílio de um praticante da cura prânica para que ative e energize seus seios. Se não estiverem satisfeitas
com o tamanho dos mesmos. Embora eu pessoalmente não tenha experimentado essa técnica, observei que mulheres com seios maiores tendem a apresentar chakras de mamilos mais fortes ou mais densos, enquanto mulheres com seios menores tendem a ter chakras de mamilos mais fracos. 18. Cabelos fracos. Uma pessoa pode apresentar chakras da coroa e da testa bastante saudáveis, mas ainda assim ter cabelos fracos e queda dos mesmos. Isso se deve ao fato de que os chakras menores existentes no couro cabeludo estão exauridos. Ao se explorar a área da cabeça, pode-se verificar que a primeira camada da aura interior, na região da cabeça, está bem normal. Mas uma exploração mais profunda mostraria que a camada mais interna encontra-se bastante exaurida. Clarividentemente, isto é visto como luz cinza ou cinza amarelada na área do couro cabeludo. Aplique varredura localizada e energize toda a área. O tratamento prânico deve ser aplicado de 2 a 3 vezes por semana. Deve-se utilizar também outras formas complementares de tratamento. 19. Hemorroidas. As hemorroidas manifestam congestão prânica no chakra menor do ânus. O chakra do plexo solar e o do umbigo encontram-se parcialmente afetados. O chakra menor do ânus localiza-se entre o chakra da base e o ânus. Situa-se ligeiramente acima deste. Clarividentemente, é visto com uma cor vermelho turvo. Aqui deve-se dar ênfase à varredura. Limpe e energize o chakra frontal do plexo solar e o chakra do umbigo. Visualize o prana limpando e energizando o intestino grosso. Visualize o prana saindo do ânus e limpando o chakra menor do ânus. Tratar o chakra do plexo solar e do umbigo é muito importante, uma vez que o intestino grosso e o ânus são controlados e energizados por esses dois chakras. O paciente pode usar também água fria para remover a matéria bioplasmática doente da parte afetada. Ele precisa simplesmente desejar que a água fria remova a matéria bioplasmática doente. Precisa também manter a higiene adequada. 20. Apendicite crônica. A. Limpe e energize o chakra frontal do plexo solar, o do umbigo e o apêndice. Em geral, o paciente alcança alívio imediato. B. Repita o tratamento uma vez a cada 2 dias. 21. Sinusite. A. Limpe e energize os chakras da testa, o ágina e a raiz do nariz. Dê ênfase ao chakra ágina. B. Limpe e energize os chakras menores das narinas direita e esquerda. Estes chakras localizam-se na parte inferior das narinas. C. Repita o tratamento 2 vezes por semana. 22. Perda do olfato. A. Use o tratamento indicado para sinusite. B. Verifique os chakras dos ouvidos e o chakra menor da parte posterior da cabeça. Se eles se mostrarem afetados, limpe-os e energize-os. É muito provável que haja uma notável melhora no primeiro tratamento. C. Repita o tratamento 2 vezes por semana. 23. Urinação frequente. 1. Explore completamente o paciente. 2. Aplique a varredura localizada e energização no chakra sexual
da base, do umbigo e do plexo solar. 3. Repita o tratamento 2 vezes por semana, pelo tempo que for necessário. 24. Urinação noturna. Em crianças em fase de crescimento e que ainda urinam à noite, na cama, aplique o tratamento indicado para casos de urinação frequente. 25. Hipertrofia da próstata. Aplique o mesmo tratamento utilizado para urinação frequente. Repita o tratamento 3 vezes por semana, pelo tempo que for necessário. Instrua o paciente para praticar a abstinência sexual durante o tempo em que durar o tratamento. 26. Artrite e reumatismo. Em caso de artrite ou reumatismo suave, aplique apenas varredura e energização completas nas partes afetadas. Repita várias vezes o tratamento. Em alguns casos, o paciente pode sentir alívio quase instantaneamente. Em casos severos de artrite, 1. Aplique varredura geral e depois varredura localizada bem completa e energização nas partes afetadas. 2. Aplique varredura localizada completa no fígado e nas áreas abdominais superior e inferior. 3. Aplique varredura localizada e energização nos chakras da base, do umbigo, do baço e do plexo solar. É importante que o chakra da base seja completamente energizado, uma vez que este chakra controla e energiza os sistemas esquelético e muscular do corpo. Não energize o chakra do braço, se o paciente sofrer de hipertensão. 4. Se o braço estiver afetado, ambos os braços inteiros devem ser limpos. Os chakras da mão, do cotovelo e o chakra menor da axila de cada braço devem ser energizados. 5. Se a perna estiver afetada, a perna toda deve ser limpa e energizada. 6. Repita o tratamento 2 vezes por semana, pelo tempo que for necessário. 27. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas devem ser energizadas lenta e gentilmente. A superenergização ou energização prolongada e intensa devem ser evitadas, especialmente no chakra sexual, da base e do umbigo. A superenergização ou energização intensa de qualquer um desses chakras pode ter efeitos negativos drásticos sobre o feto. O chakra Mengmen não deve ser energizado, porque se este chakra for intensamente energizado por um longo período, o bebê pode nascer morto. Tratamento de mulheres grávidas que têm dificuldade para dar à luz. 1. Aplique varredura geral. 2. Aplique varredura localizada e energização nos chakras da base, sexual, do umbigo e do plexo solar. 3. Repita o tratamento 2 vezes ao dia. Durante 5 dias, a paciente deve apresentar notável melhora em 2 ou 3 dias. Como evitar um aborto? Mulheres com tendência a abortar apresentam os chakras da base e sexual exauridos. O chakra do umbigo também se encontra parcialmente esgotado. O tratamento indicado a seguir é aplicável a pacientes que não estão grávidas, mas que possuem a tendência a abortar. 1. Aplique varredura geral. 2.
Aplique varredura localizada e energização no chakra sexual da base, do umbigo e do plexo solar. 3. Repita o tratamento 2 vezes por semana, durante 2 meses, para pacientes grávidas com histórico de aborto e que estão sentindo dores abdominais. O tratamento é o seguinte: 1. Explore completamente o paciente. 2. Aplique varredura muito suavemente no chakra sexual do umbigo e da base, bem como na área abdominal. 3. Energize o chakra do umbigo e o chakra sexual bem suave e levemente. O que fazer naqueles casos sobre os quais você não tem muita certeza? Para praticantes da cura prânica intermediária. Em problemas simples ou menores. 1. Interrogue o paciente a respeito do problema. 2. Aplique varredura completa de 20 a 30 vezes e energização nas áreas afetadas. 3. Se necessário, repita o tratamento. Em problemas mais sérios. 1. Aplique varredura geral várias vezes. 2. Aplique varredura localizada em todos os órgãos vitais. 3. Aplique varredura localizada e energização em todos os chakras maiores, exceto nos chakras do baço e Ming-Men. Não energize estes 2 chakras. 4. Repita o tratamento regularmente. 5. Você poderá utilizar este procedimento em muitos tipos de problemas. 6. Instrua o paciente para procurar um médico imediatamente. Princípio do tempo de retardo. O princípio do tempo de retardo indica que a taxa de cura do corpo bioplasmático é muito mais rápida do que a taxa de cura do corpo físico visível. Portanto, em alguns casos, o paciente pode não experimentar alívio ou cura imediata, porque o corpo físico visível recupera-se num passo mais lento, retardado, quando comparado com o corpo bioplasmático. Por exemplo, muito embora a área do coração tenha sido completamente limpa, energizada e esteja bastante brilhante, o paciente pode se queixar de que está sentindo apenas um pequeno alívio logo após o tratamento prânico. Porém, pode experimentar alívio e melhoras substanciais após algumas horas ou após um dia ou 2. Essa demora, ou tempo de retardo, no alívio ou cura, é especialmente comum em casos mais severos. O grau de retardo dependerá da existência ou não de dano orgânico, do grau desse dano, da idade e condição do corpo do paciente. Quanto tempo se leva para a cura completa do paciente? Isso depende de vários fatores: da frequência do tratamento, da idade e condição física do paciente, de seu grau de receptividade, da presença de interferência ou fatores causais, que promovam a demora ou impeçam a manifestação da cura, do grau do dano orgânico, da natureza do problema, da habilidade do paciente da cura, do grau de cooperação do paciente e, em alguns casos, do uso de outras formas de cura ou tratamento para completar a cura prânica. Como foi dito anteriormente, a abordagem na cura deve ser integrada ou holística. A taxa de alívio de problemas simples e sérios
pode variar entre alguns minutos e alguns dias. Em geral, o tempo necessário à cura completa de um problema simples varia entre alguns minutos e alguns dias. Em casos crônicos ou mais severos, de alguns dias a alguns meses. Em alguns casos, a cura é até imediata ou milagrosa. Mas nem todos os problemas e nem todos os pacientes podem ser curados. Retorno imediato da dor ou dos sintomas. Vários fatores podem contribuir para o retorno imediato dos sintomas após o tratamento prânico. 1. A varredura localizada e a energização aplicadas não foram praticadas em grau suficiente. Se a parte a ser tratada não foi limpa, o prana fresco tem dificuldade para penetrar completamente na mesma. É como tentar colocar água limpa numa esponja cheia de água suja. Isso pode ser feito, mas é preciso empregar grande quantidade de prana e projetá-lo com muita força. Porém, há o risco da ocorrência de reação radical, que pode causar ainda mais desconforto temporário ao paciente. Seria muito mais fácil se a água suja fosse removida da esponja antes de derramar a água limpa. 2. Não se aplicou varredura geral num paciente com buracos na aura exterior. Portanto, o prana continua a vazar, causando novamente depressão prânica na parte tratada. 3. O prana projetado não foi estabilizado, o que leva simplesmente a escapar ou vazar para fora do corpo. 4. Não se fez uso da unidade de destruição de resíduo bioplasmático, e por isso a matéria bioplasmática doente continua ligada ao corpo bioplasmático do paciente. Se este não foi suficientemente energizado, isso pode fazer com que essa substância doente seja reabsorvida. E se o paciente tenta recordar ou mantém a recordação de como era a doença, muito provavelmente a matéria bioplasmática doente é atraída de volta para o seu corpo bioplasmático. 5. O paciente está sofrendo de um tipo grave de doença, que consome prana numa taxa muito rápida e o prana projetado não é suficiente. Portanto, o paciente deve ser tratado mais frequentemente. Razões pelas quais alguns pacientes não são curados. 1. Todos os fatores mencionados acima que podem contribuir para o retorno imediato da dor ou dos sintomas após o tratamento prânico também podem contribuir para que os pacientes não se curem. 2. O paciente pode não ter recebido o tratamento prânico correto, devido a uma exploração inadequada. Por exemplo, a dificuldade para movimentar o braço pode ser causada por congestão prânica nos chakras do coração e do plexo solar ou por congestão prânica no chakra Mengmen. Assim, tratar apenas do braço trará alívio temporário, mas não cura permanente. 3. Energização insuficiente e frequência insuficiente de tratamento prânico. É o mesmo que dar uma dosagem insuficiente de remédio em intervalos insuficientes. 4. Alguns problemas exigem outras formas de tratamento. Por exemplo, problemas devido à má nutrição e a uma alimentação inadequada. 5. O paciente simplesmente está muito velho ou muito fraco, ou muito doente para ser curado. Devido a certos fatores inexplicáveis, alguns pacientes idosos simplesmente não conseguem reter
uma grande porção do prana projetado. Isso não significa, porém, que todos os pacientes muito velhos ou muito doentes devam ser ignorados. Pelo contrário, a eles se deve dar o tratamento e o cuidado necessários e apropriados. 6. A doença é de origem kármica e o tempo apropriado para a cura completa ainda não chegou. Ou o paciente ainda não aprendeu a lição que se esperava que aprendesse. Livros escritos por Edgar Cayce e seus trabalhos fornecem grande quantidade de informações sobre o karma e sua relação com as doenças. Problemas pessoais de saúde que um praticante pode encontrar. 1. Alguns praticantes podem sentir dor nas juntas dos dedos, nas mãos e nos braços. Isso se deve à absorção de matéria bioplasmática doente ou de matéria etérica doente dos pacientes. Tal absorção pode ser evitada lavando-se imediatamente as mãos e os braços após varreduras geral e localizada, e também após a energização. Com o passar do tempo, o fato de não lavar imediatamente as mãos nem os braços resultará na absorção parcial regular de matéria bioplasmática doente, que pode resultar em artrite nos dedos. O praticante pode usar água e sal para lavar as mãos e os braços. 2. Alguns praticantes da cura podem experimentar os sintomas ou problemas de seus pacientes. Isso se deve à total absorção da matéria bioplasmática doente pelo organismo do praticante. Tal absorção pode ser causada por 2 fatores. Primeiro, pelo fato de não lavar as mãos e os braços após o tratamento. Segundo, por não usar a unidade de destruição de resíduo bioplasmático ao tratar os pacientes. Um pouco de matéria doente pode ter sido absorvida da área circunvizinha pelas pernas. É aconselhável tomar um banho de chuveiro após tratar de muitos pacientes em uma única sessão, para limpar o corpo inteiro. O praticante deve lavar seu corpo todo com sal ou água salgada. Esse processo tem o efeito de limpar o corpo, fazendo com que o praticante o sinta mais leve. 3. Alguns praticantes podem pegar doenças infecciosas. Isso pode ser evitado não aplicando tratamentos quando se está muito triste e também após uma explosão emocional ou uma intensa raiva ou irritação. Esses tipos de emoções negativas causam depressão prânica temporária, fazendo com que os raios da saúde se enrolem e também surjam perfurações na aura exterior. Tudo isso torna o praticante muito suscetível às doenças infecciosas. Também é aconselhável lavar as mãos e os braços com sabão germicida, que não apenas protege o praticante, como também o próximo paciente. 4. O praticante pode ficar muito cansado ou esgotado após tratar de um ou de vários pacientes. Isso pode ser causado por vários fatores. A. Praticante energiza intensamente e a uma taxa muito rápida. A quantidade de prana projetado é muito maior do que a absorvida, ou a taxa de prana projetado é muito mais rápida do que a do prana absorvido. Isso resulta em depressão prânica geral, que pode ser evitada pela paciência e não pela pressa. Cure seus pacientes lenta e gradualmente. Alguns praticantes possuem um nível muito elevado de energia. Sua aura interior tem cerca de 60 centímetros ou mais de espessura e é muito densa.
podem absorver quantidades tremendas de prana a uma taxa muito rápida. Mas estes são casos excepcionais. Alguns praticantes nascem com esse nível elevado de energia, enquanto outros o alcançam apenas com um treinamento esotérico disciplinado. Um certo tipo de estilo de vida também pode resultar, ao longo do tempo, num nível de energia bastante elevado. Ser vegetariano, a maior parte do tempo, ter uma vida sexual moderada, uma vida emocional bem regulada, possuir mente clara e prudente, mas decisiva, e fazer bastante exercício físico regularmente, especialmente Tai Chi e Yoga. Tudo isso, ao longo do tempo, resultará em boa saúde e num nível energético bastante elevado. Através da clarividência, observou-se que os vegetarianos geralmente apresentam um corpo bioplasmático mais refinado e uma aura interna mais brilhante e mais densa. Embora seja vantajoso tornar-se vegetariano, isso não é uma necessidade. B. Após tratar os pacientes, alguns praticantes podem continuar a energizar seus pacientes subconscientemente. Isso pode ser evitado visualizando os laços que o ligam a seu paciente, sendo cortados após o tratamento. C. O praticante fica muito perto de seus pacientes e eles tendem a absorver subconscientemente o seu prana, fazendo com que ele se esgote. Isso pode ser remediado, mantendo-se uma certa distância dos pacientes que estão à espera. É aconselhável que o praticante tire férias a intervalos regulares para recarregar o corpo. Taxa de vibração do corpo bioplasmático. A taxa de vibração do corpo bioplasmático varia de pessoa para pessoa. Pode ser mais elevada ou mais baixa. Se o corpo bioplasmático do praticante da cura tiver uma taxa de vibração mais elevada do que a do paciente, este sentir-se-á leve e poderá experimentar uma agradável sensação, difícil de ser descrita. Se o corpo bioplasmático do praticante tiver uma taxa de vibração muito mais baixa do que a do paciente, este terá uma sensação de peso e desconforto, e algumas vezes dor. Em geral, o corpo bioplasmático do praticante é mais refinado do que o do paciente. Pessoas que fumam em demasia possuem corpo bioplasmático mais grosseiro. O corpo bioplasmático dessas pessoas está cheio de manchas sujas de cor marrom. Esse material amarronzado entope parcialmente os nadis e os meridianos, afetando, portanto, a saúde do fumante de maneira negativa. As manchas marrons localizam-se não apenas nos pulmões, mas em outras partes do corpo bioplasmático, causando problemas pulmonares e também outros tipos de problemas. Quando um praticante da cura, com corpo bioplasmático mais refinado, é contaminado por um fumante inveterado, pode sentir-se pegajoso, pesado e pode também sentir dor na área que está sendo tocada. É muito importante que o praticante da cura não fume ou pare de fumar, porque, em vez do paciente melhorar, pode ficar pior, especialmente se a parte que está sendo tratada for muito delicada. Para perceber totalmente o que estou dizendo, peça a um fumante para energizar o seu braço e veja o que acontece. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento moral dos fumantes. Estou apenas indicando que o fumo tem efeitos negativos sobre o corpo e que o praticante da cura prânica não deve fumar.
devido aos possíveis efeitos prejudiciais ao paciente. Sei de alguns praticantes que fumam pouco e não relataram qualquer experiência negativa com seus pacientes. Mas é melhor evitar riscos desnecessários. A matéria suja, amarronzada, pode ser transferida para outra pessoa. Apenas imagine o que aconteceria ao paciente se um pouco dessa matéria suja fosse acidentalmente transferida para os olhos ou para o coração dele. Algumas vezes, o paciente pode sentir uma leve dor e peso na parte que está sendo energizada. Se o praticante estiver cansado e teve um dia emocionalmente cansativo, o praticante deve descansar e voltar à cura no dia seguinte ou só quando se sentir melhor. Em raras ocasiões, o paciente pode ter um corpo bioplasmático mais refinado do que o praticante da cura. Tal paciente, se tratado por um praticante cujo corpo bioplasmático é mais grosseiro, poderá sentir apenas mais desconforto. Nesse caso, o paciente deve ser tratado por um praticante cujo corpo bioplasmático seja tão refinado ou mais refinado do que o dele. À medida que o praticante vai efetuando mais cura prânica, seu corpo bioplasmático vai se tornando gradualmente mais limpo e refinado. Sua aura interior torna-se mais brilhante e mais densa. Ele se torna um praticante mais poderoso da cura prânica.